Olá, olá! Muito bom dia para vocês. Tava com saudade de vir aqui falar com vocês, mas vamos que vamos. Live aberta. Eu tenho aqui sempre uma leiturinha legal para começar. Só quero dizer para vocês que, primeiro, eu tô fazendo uma descamação na minha pele, porque eu tô com uma mancha, com aquelas manchinhas de melasma. Então coloquei um hipoglose, depois passei uma base por cima para não aparecer uma morta-viva, porque eu não gosto de colocar o filtro quando eu tô fazendo live. Passei um batonzinho para disfarçar, mas o que importa é o que vocês vão escutar, tá? E eu não sou aquela que me importa muito com a minha beleza, não, porque no alto da metade da minha existência não tem muito o que se preocupar, não. E o que importa é aqui, ó. Eu já passei do tempo de me importar um pouquinho com a beleza física, apesar de sempre me importar com a minha saúde, vocês sabem disso. E sempre tô recomendando para vocês se preocuparem com a saúde de vocês através de exercício físico, uma boa alimentação, como vocês têm escutado de todo mundo por aí. Inclusive, já vou chamando para o nosso primeiro passo, que é tomar uma água e fazer 3 respirações profundas. Esse minutinho, eu sempre comunico para vocês que essa respiração profunda é o que vai oxigenar o nosso cérebro, abrir os nossos mecanismos de aprendizagem, tá? Para a gente poder começar numa boa. E quem vai assistir essa live no replay ou pelo YouTube, se quiser adiantar sempre esses primeiros 3, 4 minutinhos, que é quando a gente entra no assunto propriamente dito. E enquanto a gente vai recebendo aqui as nossas amigas, as nossas colegas no ar, eu sempre tenho uma leiturinha, alguma coisa para fazer para vocês. Que no caso aqui é da minha amiga Vida Simples. Saiu um artigo aqui que eu gostei muito e eu queria mostrar ele para vocês. Olha só, a música revela todo o seu poder sinestésico e de moldar as nossas emoções. O poder sinestésico mexe com toda a nossa estrutura e com todo o nosso corpo, porque a sinestesia é a nossa parte de inteligência corporal, de movimento, tá? E ali nada é por acaso, existem fórmulas. Então, olha só, eu reconheço as fórmulas na melodia, eu reconheço as fórmulas nos perfumes, reconheço as fórmulas na alimentação. Por quê? Porque tudo é desenvolvido de forma que esses profissionais são especialistas, engenheiros, cada um na sua parte. Por quê? Porque é desenvolvido meticulosamente para mexer com as nossas emoções, com o nosso cérebro, com o nosso bem-estar, com o nosso mal-estar. Sabia disso? E olha só, são composições específicas para induzir determinadas sensações dos ouvintes, viu? Eu também acredito piamente nisso. Essa engenhosidade surgiu baseada no fato de que o ser humano gosta de identificação. Isso também. É por isso que as pessoas estão sempre procurando o seu grupo, a sua tribo, porque são pessoas, nós gostamos de sentir acolhimento e sentir identificação. Quem que gosta de ficar lutando com os desiguais? Agora, uma coisa é certa, é necessário os desiguais para que nós possamos ter debates, discutir, e entre a minha opinião e a opinião de uma pessoa que pensa diferente de mim, nascer uma opinião melhor do que a nossa, tá? Isso é questão de crescimento, de expansão de consciência.
Olha outra parte bacana aqui. O neurocientista australiano Alan Harvey conta em um TED Talk que os níveis de ocitocina na corrente sanguínea, que é um hormônio, né, ocitocina, ficam elevados quando as pessoas cantam juntas. A ocitocina é o hormônio associado à empatia, confiança e construção de relacionamentos. Então, fica a dica aqui, para quem não vai à igreja, por exemplo, porque às vezes não tem uma fé que alcança, só de você estar com as pessoas praticando o canto, o louvor, já vai te fazer um bem muito grande, cientificamente comprovado. Olha só que beleza. Olha só outra parte aqui, ó. A outra pesquisadora diz das emoções, ela é uma pesquisadora das emoções, explica que as canções melancólicas nos ajudam a reconhecer os nossos sentimentos, a refletir sobre o que está dando errado em nossas vidas e a desenvolver estratégias para lidar melhor com os problemas. Tá vendo? Então, o melancolismo, a tristeza, a alegria, a raiva, o medo, o nojo, que são as emoções básicas principais, sempre estão sendo aguçadas através, aqui no caso, da música, e pode nos trazer benefícios. Até aquela música mais melancólica, mais triste, pode te ajudar aqui na solução dos seus problemas. Bacana, né? E falando nessa parte de discussão, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero começar aqui na parte que eu vou falar sobre como eu comecei aqui no Instagram e nos meus estudos. Olha só, tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas na sua vida. No meu caso, por exemplo, pela minha família materna, minha avó teve 9 filhos. Desses 9 filhos, quem terminou o ensino completo foi só a 9ª filha da minha avó. E a minha mãe, ela queria muito estudar. E ela foi barrada pelo marido dela, que disse que ela precisava cuidar dos filhos. Quando ela estava lá na casa da minha avó, ela era a filha mais velha, então ela precisava trabalhar para ajudar a criar os mais novos. Depois, conforme a minha avó ia tendo os filhos, ela precisava ajudar a minha avó a cuidar dos filhos. Então, o tempo dela foi passando na casa da minha avó, ela não conseguiu estudar, porque o meu avô dizia que tinha coisa mais importante para fazer. E essa foi a criação de todo mundo da década de 50, de 40, de 50 até meados de 60, foram criados mais ou menos dessa forma, né? E então depois a minha mãe casou e ela cogitou o assunto de voltar a estudar, de querer terminar os estudos na casa do meu pai, que também disse não para ela. O meu pai faleceu e ela, 8 anos depois, casou-se novamente e ela estava estudando. Ela ia à noite fazer um supletivo que tinha lá em Londrina, no Paraná. Porém, quando ela conheceu meu padrasto, novamente ele disse para ela que se ela quisesse casar com ele, que ela teria que deixar os estudos, porque onde já se viu, para as pessoas mais novas é diferente escutar isso do que para nós que fizemos parte dessas gerações aí, né? Dessas décadas anteriores a de vocês. Mas foi isso que aconteceu. E a minha mãe novamente deixou o estudo. E eu cresci vendo a minha mãe, por causa dessas barreiras, eu vi a minha mãe
frustrada uma vida inteira. E nós tivemos os nossos momentos de dificuldade e eu disse para ela que ela deveria ter estudado. E ela, mais uma vez, respondeu que preferiu não ter arrumado briga, não ter arrumado encrenca e tal. E eu já fui pensando, já fui com aquilo na minha cabeça, formulando que eu era uma pessoa também e que eu tinha os meus direitos e que eu não ia deixar de fazer nunca nada na minha vida por causa do marido. Por quê? Por causa de ter visto o sofrimento da minha mãe. E ela até hoje carrega isso, né? E eu sinto muito por conta disso. E como a gente vem da mesma ancestralidade, logo alguma parte disso quis se manifestar na minha vida. A princípio, eu lutei com isso com armas que não eram legais, que traziam discussões na minha casa, que trouxe problemas para minha casa, quando eu já casada, já com a minha família, tive que enfrentar uma falta de apoio para as minhas coisas. Porém, eu fui aquela pessoa que fui procurando estudiosamente, é por isso que eu tenho, o meu canal chama Assuntos da Vida Diária, e às vezes eu abro essas lives com assuntos da vida diária. Sempre falo de 2 ou 3 assuntos concomitantemente. Por quê? Porque assim que eu tive que aprender. Foi assim que eu fui adquirindo as minhas experiências. Então, eu busquei muito estudo no começo através de leitura da psicologia, de livros de psicologia. Tem um livro que eu gosto muito que foi Inteligência Emocional. Através da minha faculdade, das leituras da minha faculdade, para que eu adquirisse ferramentas diferentes para lidar com a minha situação. Então, eu também busquei muito na leitura bíblica, busquei muito nas palavras que veio na minha igreja, me direcionando, me ajudando grandemente. Então, eu procurei por 2 caminhos, o caminho material e o caminho espiritual. E eu acredito que no decorrer dos anos eu fui obtendo êxito. E fico muito contente por isso. Por quê? Porque eu consegui quebrar uma barreira que a minha mãe não quebrou, que foi conseguir ter o meu estudo até o final. Depois, eu tenho conseguido colocar um canal no ar onde eu falo sobre isso. Eu tento ajudar outras mulheres a adquirir essas ferramentas para ir além, de forma com uma comunicação não violenta, não tentando impor as suas vontades por força, porque às vezes a gente tem falado bastante dos homens, que tal, mas também nós precisamos levar em consideração a nossa forma de falar, de agir e de querer as nossas coisas. Por quê? Porque não foram só os homens criados em uma sociedade patriarcal. Nós também fomos. E quando a gente procura nas nossas reflexões, também temos muito do patriarcado em nós. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Uma mãe que trabalha e que não busca e não leva, que não participa das reuniões na escola dos seus filhos, são motivos de falatório de mães que assim o fazem. Isso não é uma ideia patriarcal? Sim. Isso não é uma coisa que ocorre? Sim. Cadê as mulheres se ajudando, se apoiando? Qual é o problema do pai levar e do pai buscar? Qual é o problema do pai participar
da reunião do filho, se às vezes a mãe trabalha de CLT, tem horários a cumprir, e às vezes o pai tem um horário mais flexível e ele pode fazer essa função. Não tem problema nenhum. Aqui em casa, depois que o meu segundo filho nasceu, foi que esse estabelecimento começou a haver, começou a acontecer muito mais. Então, por quê? Porque o patriarcado foi sendo quebrado tanto em mim quanto no meu marido. A princípio, nós discutíamos muito, ele era bastante machista no seu ponto de vista, porque ele é uma pessoa da década de 50 e 60, né? E eu um pouco mais nova, e eu acredito que as gerações depois da minha já encontra muito menos dificuldade. Por quê? Porque a geração de 80, de 90 já veio sendo criado com os dois trabalhando, com os dois se ajudando, com as mães já direcionando os seus filhos de forma a ajudar a sua esposa na criação dos filhos, na organização da casa. Então, nós já melhoramos muito, porém, ainda tem mulheres, né, da minha geração que sofrem por não terem apoio, por não conseguirem apoio da sua família, de seus maridos, para colocar o seu sonho no mundo, para empreender, para voltar aos estudos. Às vezes estava estudando, estava trabalhando, aí casou, teve o filho já está um maiorzinho, frequentando a escola, e o marido ainda está em objeção de que ela volte a trabalhar, de que ela continue nos seus estudos, às vezes fazendo um mestrado, um doutorado. Ainda acontece, sim, é por isso que eu falo sobre esse assunto. Se não acontecesse, eu não estava aqui tentando organizar uma forma e ter aqui um canal onde a gente possa se encontrar. Quando eu falo da gente formar um grupo, formar uma tribo de mulheres que se ajudam, que se apoiam nos seus empreendimentos, nos seus negócios, eu não tô falando de forma nenhuma de grupinho de WhatsApp, de Instagram, tá, gente? Eu tô falando aqui com vocês de nos seguirmos, nos ajudarmos, nos chamarmos no direct, sem grupo formado aqui no Instagram. Se esse número de mulheres se aumentarem significativamente, eu tenho um grupo de WhatsApp, que tá lá no link da minha bio, que é só entrar lá e pouco a pouco nós vamos nos comunicando, nós vamos falando das nossas dores. Se aumentar mais ainda, a gente pode formar um grupo lá no Facebook, ter um grupo de Facebook que a gente pode escolher um nome que seja Mulheres que se Apoiam. E sim, nós vamos nos apoiar, nós vamos nos ajudar. Por quê? Porque tem pessoas que estão com dificuldades no relacionamento, tem pessoas que estão com dificuldade nessa parte que eu sempre, né, que é mais direcionado do meu nicho, que é a mulher que quer empreender, que quer estudar, quer colocar o seu negócio no mundo e não tem apoio. Então, é conforme o nosso crescimento, a gente pode sim procurar por uma plataforma, por uma forma de nos ficar mais íntimas nos nossos relacionamentos, ok? Que mais que a gente pode falar sobre isso? Então, foi assim, foi através da história da minha mãe, passando pela minha história, e eu ter quebrado esse patriarcado dentro de casa, que eu direcionei os meus canais de comunicação, tá? E olha só, voltando à discussão de nós termos discussão, eu anotei aqui. Então, sempre quando eu der uma olhadinha, é pra gente ter um pouquinho de direcionamento nas coisas que nós vamos falar, tá? E aqui, ó, eu coloquei aqui que discutir pode ser bom, e nós precisamos fazer isso de uma forma como? De uma forma que respeite as opiniões. A gente precisa prestar atenção no tom da voz, precisa prestar atenção em
aprender um pouco mais sobre uma comunicação não violenta e quando a discussão se aquece demais, saber o momento de parar e não ter vergonha de dizer, olha, a gente está ultrapassando aqui a linha da permissividade das coisas que a gente tem para falar um para o outro, vamos parar e depois continuamos. No começo pode ser estranho levar a relação assim e parar a discussão assim, mas depois, se você for instituindo esse mecanismo na sua casa, logo, logo o seu marido pesca esse mecanismo e quando ele vê que ele também está se alterando demais, ele também vai pedir para parar, vai sair, vai dar uma volta, vai para outro lugar na casa e fica mais saudável o relacionamento. E olha, eu deixei aqui para mostrar para vocês que tem um livro que eu tenho visto e assim, tenho vontade de que todos pudessem ler, chama Comunicação Não Violenta, é de Marshall B. Rosenberg, tá? Se vocês scrollarem ali no meu feed, vai ver que tem imagem dele lá, se precisar, ou esquecer do nome, ou então eu deixo anotado aí depois quando eu fechar a live. Eu queria muito que todas as pessoas do mundo lessem esse livro. Por quê? Porque é uma guia, é uma ajuda de formas. E outra, explica o conceito dessa comunicação não violenta. Por quê? Porque nós viemos de ancestralidades violentas, né? Nós viemos lá daquele homem do tacape, tá aí muitos milênios atrás, e viemos melhorando sim, mas nós viemos de homens de guerra, mulheres de lutas contra a natureza, né? Contra animais que investiam contra eles. Agora isso não existe mais, mas o instinto reptiliano, que se chama, ainda mora em nós. E nós ainda estamos aprendendo a lidar de uma forma mais racional do que instintiva com as nossas emoções. Então, tudo que nós pudermos fazer em benefício, em prol de sermos mais pacifistas nas nossas vidas, melhor será, porque hoje a gente não tem uma natureza, não tem os animais da natureza para brigar, para lidar, para acabar com a nossa vida, entende? Então a gente pouco a pouco, deixando de ser violentos, o nosso DNA vai aprendendo essa nova comunicação que vai passando para as nossas gerações e cada vez mais nós teremos pessoas mais pacíficas nesse planeta Terra, se Deus quiser, né? Apesar de muitas pessoas terem pensamentos negativos a respeito desse lugar, nós estamos sim em evolução, nós estamos sim em momentos muito melhores do que os nossos ancestrais já viveram. Outro ponto que eu anotei aqui, ó. Eu tô falando sobre quando nós queremos falar sobre o nosso sonho, o nosso negócio e não tem aceitação. E aí já começa logo aquela discussão e o marido já quer dizer não, né? Você quer colocar lá a sua lojinha, ou então você tá com a sua lojinha e quer passar. Já foi difícil de você colocar a sua lojinha de artesanato. Aí agora você tá vendo que você quer também passar as coisas da sua lojinha para o virtual, para ampliar o seu negócio. E todas as etapas que você vai tendo da sua vida, é um martírio, é difícil, né? Da pessoa ter a aceitação de que você quer fazer, de te apoiar, de te ajudar a aprender como que você vai passar isso daí para o digital, ou até mesmo de te apoiar, fazer parte do trabalho para conseguir essa ampliação. Tudo parece muito difícil e quer ver ficar mais difícil ainda? É a sua colocação, é a forma como você vai apresentar, porque às vezes a gente
quer falar dos homens que dizem não pra gente, que são violentos, mas a forma como você vai trazer o assunto, como você vai se comportar mediante o assunto, também é muito importante, sabia disso? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? Que às vezes, olha aqui um exemplo. Ó, bem, tô querendo colocar uma lojinha, eu vi ali um ponto para alugar, tal, e vou colocar os meus artesanatos, que você sabe que eu tô com bastante coisa em casa, faço, eu vou colocar. Aí ele pega e vira para você e fala assim: não, você já trabalha, já faz, já tem as suas clientes, vende daqui. Não, mas eu quero, mas eu posso, mas eu também, mas mais. E começa já, fala desse jeito que eu tô falando com vocês. Olha só, primeiro que você vai apresentar a ideia, ele não tem que te dizer não, porque você não tá pedindo permissão. Aqui nós estamos falando de pessoas adultas, tá? Vamos combinar que também faz parte, a gente traz muito sobre ter que achar que nós estamos pedindo permissão. Nós, as mulheres, os homens são adultos, né? As mulheres e os homens têm o mesmo direito. As mulheres e os homens podem todas as coisas, desde que elas sejam legais e que estejam dentro das possibilidades. Então já começa por aí. Quando for conversar, você traz todos os pontos em comum. Já viu que o orçamento dá, já viu que existe a possibilidade, você já fez um pequeno estudo, você já achou o ponto para você alugar. Você já pensou algumas estratégias? Então, senta com seu marido e coloca isso para ele de uma forma como empresária, como dona de um negócio, não como a filha dele, porque você não é filha dele que está pedindo permissão se você pode fazer. Então, a sua postura corporal, a sua postura de comunicação já vai mostrar todas as coisas. Se você está indo como filha ou se você está indo como empresária falar com seu marido. E aí você vai apresentar para ele tudo que você já pesquisou, tudo que você já viu e vai pedir a concordância dele se o orçamento que vocês têm é possível fazer essa transição ou fazer essa ampliação do seu negócio. É ou não é? O motivo dessa live é passar para vocês. A Bárbara está perguntando qual o motivo da live. O motivo da live é passar para vocês ferramentas de como adquirir harmonia e apoio no seu lar para conseguir empreender. E olha só, às vezes você não vai conseguir com que o seu marido te entenda da primeira vez. Às vezes, quando você apresenta o negócio para ele, ele já bloqueia, já diz que não dá e que tal, mas você já apresentou. A partir do momento que você apresentou, ele, mesmo que ele disse não, e que ele tem medo do novo, e que ele vai sair da zona de conforto que vocês já estão, ele vai pensar. Ele vai pensar que você está programando, que você está pensando, ele vai saber que você está querendo alguma coisa e vai trabalhar aquilo. Aquilo vai sendo trabalhado. Então, numa segunda, numa terceira conversa, ele pode ser que já esteja mais amenizado. Ele já viu que é possível, que tem algumas possibilidades disso acontecer, sim. Então, aquele não já vira um não, mas a gente tá tranquilo, as contas tá pagas, os boletos estão tudo em dia, porque vamos combinar, gente. Muitas vezes a mulher tá almejando ainda muitas coisas na vida e o homem que já tem a casa própria
Já estudou o que tinha que estudar, já tá com os boletos pagos, o apartamento comprado, o carro na garagem, parece que ele entra num estado de acomodação sem fim. E cabe a nós tirar ele desse estado de acomodação, que ele vai entrando, sabe? E ó, isso acontece em muito mais lares do que você imagina, tá? Então, é assim, um exemplo que eu tenho para dar sobre isso, né, que chama uma pré-ativação cerebral, é essa. Quando eu usava DIU, pela primeira vez, eu fiquei 10 anos com o DIU. Então, eu tive que tirar para fazer a troca, porque o tempo dele já tinha vencido. Nesse meio de caminho entre um DIU e outro, eu olhei no espelho e pensei. Eu olhei para cima porque eu tenho um espelho bem aqui na minha frente. Eu olhei no espelho e pensei. Veio aquele pensamento, nossa, e se eu engravidar? Na hora eu me tranquei, na hora eu me fechei. Imagina, eu tenho um filho que tá com 17 anos, vai ficar maior de idade. De jeito nenhum que eu vou ter outro filho e tal. Mas a ideia já entrou na minha cabeça. A segunda vez que eu parei na frente do espelho, eu já estava amenizada naquela situação, pensando. Fui conversar com meu marido e ele disse assim, eu sempre pensei que fosse ter um filho e num futuro eu ia adotar um outro filho. Quando eu fui falar sobre isso com ele levantou no grau 100, porque ele é uma pessoa que ele já trabalhou na FEBEM e ele falou um monte de coisa. E eu já vim de uma família que as minhas tias, várias delas, adotaram crianças. Então é super natural isso na minha vida. E ele subiu o grau. Eu peguei e falei, nossa, ele não vai querer adotar uma criança. Então, aí eu já comecei a olhar no espelho e falar assim, quem sabe, né? Não é melhor eu ter outro filho agora que ainda dá tempo? Então, eu já comecei a trabalhar a minha cabeça. Fui lá e coloquei o segundo DIU. Quando eu coloquei o segundo DIU, 30 dias depois, a gente vai verificar se tá tudo certo. Ele estava fora do lugar. Eu já estava correndo o risco de engravidar, mas não engravidei. Então, eu tirei aquele DIU e a doutora virou para mim e disse assim, por que você não tem outro filho? Olha só. Eu já estava amenizada para ouvir aquilo e já não respondi mais a minha médica da forma como eu me respondi no espelho a primeira vez que isso veio na minha cabeça. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o segundo DIU e deu exatamente o mesmo problema. Aí eu já fui no espelho de forma diferente. Eu fui no espelho assim, eu acho que eu vou ter outro filho. Não vou mais tentar colocar DIU, não. E eu já comecei a entrar na aceitação daquela questão. Voltei na médica, tirei o segundo DIU que estava fora do lugar e não coloquei mais. E acho que deu 3 ou 4 meses, não me recordo. 3 ou 4 meses depois desse processo, eu engravidei e tive o meu segundo filho, que hoje está com 8 anos. Então já tem 8 anos que eu estou com o DIU novamente. E outra, quando eu coloquei, ele entrou no lugar e ficou tudo bem. Não tive problema nenhum, tô com ele há 8 anos. Veja, né? Então, o que eu quero dizer nem é sobre isso, sobre o DIU ficar ou não ficar no lugar. O que eu tô querendo dizer é que a primeira vez que eu fui olhar para mim e conversar comigo mesma, eu repeli completamente esse assunto. A segunda vez eu já estava de outra forma. A terceira vez, quando foi com a médica, eu já nem respondi com não. E já entrei na aceitação e obtive êxito. Por quê? Porque quando eu engravidei, eu já estava querendo ter outro filho, eu já
quis, já veio de todo o meu coração. Quem tá online aí pode dizer para mim se está tudo bem? Aqui para mim tá mostrando que tá ao vivo normal. E foi isso daí, gente. Eu mesma, tô dando um exemplo meu mesma de uma coisa que eu falei com unhas e dentes, que eu não queria de jeito nenhum, e alguns meses depois eu já estava querendo. Então, se isso aconteceu comigo, isso acontece com todas as pessoas. Às vezes a gente diz não porque é uma coisa nova, vai sair da zona de conforto, principalmente quando a gente vai fazer essa transição para o digital. Não é uma coisa confortável ainda para muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não têm hábito de fazer compras pela internet, de colocar as suas coisas à venda pela internet, não entende muito bem esse funcionamento, não conhece muito bem as plataformas. Então, tudo isso vai ocorrer mesmo, mas o que a gente precisa entender é que somos um ser dotados de capacidade, que temos que perseverar e que temos que entender que a gente não pede como se a gente estivesse indo pedir para um pai. A gente coloca os nossos desejos, as nossas vontades e vamos trabalhar sobre isso. E vamos conseguir com que o nosso negócio se concretize, tá bom? Então se a Carol entrou é porque a live tinha dado uma travada aqui, tinha caído e voltou. Então, se entrou alguém agora, é porque ela tá funcionando assim. Ai, que legal. Então, eu vou continuar. Vou ver aqui qual é o próximo passo, tá? Nós falamos agora, tava falando agora sobre quando nós vamos falar com o nosso marido, nós não vamos pedir autorização para fazer as coisas, que nós temos que ir como empreendedoras, como empresárias, colocar o nosso negócio. Para isso, ter uma boa impostação de voz, levar tudo que nós já estudamos, tudo que nós já adquirimos para saber como que nós vamos fazer para montar ou para expandir esse negócio, tá? Não é pedindo permissão, porque dentro do casamento, tanto a mulher como o homem têm os seus direitos, tá? Então, a gente precisa colocar isso de uma forma respeitosa. Quando a gente entende esse passo, a gente já começa a ganhar espaço para fazer as nossas coisas acontecerem, tá? E depois, nós falamos sobre achar o ponto de respeito, a impostação da voz, tom de voz, a impostação até corporal, porque às vezes não adianta a gente estar falando baixinho, mas a nossa impostação corporal tá de raiva, de autoridade, de alguma coisa desse tipo, né? Sobre dar tempo para que ele vá pensar sobre o assunto, para que ele possa poder haver uma transformação no pensamento dele, na forma dele ver o que você está apresentando para ele, e ele poder mudar de opinião, poder te apoiar, poder vir ao seu lado no seu negócio. E por fim, eu coloquei aqui sobre se ele é o cara que te fala não, que não concorda com você de jeito nenhum, que não quer que você estude mais nada, que não quer que você trabalhe fora, que não quer que você tenha o seu negócio, e é irredutível, então, minha amiga, isso daí não é o marido, é uma âncora. E você tome cuidado, porque você vai afundar, tá? Então, chegou a hora de você entrar em juízo e colocar na balança o que você quer para sua vida. Se você quer permanecer no seu relacionamento, você leva em consideração que eu tô dizendo, que eu disse para vocês no começo dessa live, que a minha mãe hoje é uma senhora de 70 anos que ficou frustrada a vida inteira
por não realizar os seus sonhos. Se você for conseguir contornar isso e colocar na balança e achar que a sua família é mais importante do que esse teu sonho de querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, ótimo. Se não, você reveja os seus conceitos, tá? Nós mulheres temos que ter amor próprio, sim, concordo plenamente. E é por isso que eu, mais uma vez aqui digo, tem homem que para se sentir homem tem que estar por cima da mulher. Exatamente isso, Carol. Porque se este for o caso, eu sou a pessoa que eu bato o pé e digo em alto e bom tom que os casamentos, que as famílias, para mim, é prioridade e está em primeiro lugar. Agora, de forma nenhuma, eu sou a favor de ver mulheres como está lá a minha mãe, com 70 anos, não com seus sonhos que não foram realizados. É muita amargura. E ninguém tem direito de fazer isso com a vida da outra pessoa, gente. Ninguém tem esse direito, tá? Então, se for o caso do cara ser uma âncora que vai te afundar, que vai afundar os teus sonhos, que vai afundar a tua pessoa, você vai precisar ser uma outra pessoa para estar com ele, pensa muito bem nisso, tá? Nunca deixando de levar em consideração os seus filhos, a sua família, o teu Deus, as tuas coisas. Agora, se já transcender para a linha da violência, não tem nem o que dizer, tá? Para isso, hoje, graças a Deus, nós já temos todas as leis que nos amparam e tudo que pode ser feito mediante a justiça por isso. Mulher em estado de vulnerabilidade, apanhando, sofrendo dentro de casa, não existe. O Estado já te ampara. Você não precisa disso. Tá bom? Então, que isso sempre, quando eu abro essas lives e vou falar sobre esse assunto, eu sempre deixo isso bem claro. Se você conseguir, você que tem um marido irredutível, né? Ou que nem no caso que a nossa amiga falou aqui, que é um marido que quer estar por cima da mulher o tempo todo. O que você precisa tentar todas as coisas. E geralmente esse cara é aquele que você vai ter uma dificuldade imensa, por exemplo, de levar ele para uma terapia de casal, de conseguir com que ele leia livros, que ele leia artigos, que ele veja vídeos que possa ajudar vocês enquanto casal. Mas, da sua parte, você precisa tentar tudo. Todas as ferramentas que você vê que você pode tentar, você tenta. Se conseguir êxito, se conseguir a mudança, porque é muito provável que você consiga, porque eu consegui, ó, nota 10. Vai ser ótimo. E a vida de vocês, quando ele te vê no mesmo patamar, quando ele te vê que o direito dele vem até aqui, porque a partir daqui começa o seu, você vai ver como vocês terão uma vida muito melhor de se viverem juntos, tá? E último ponto dessa história é que também vale lembrar, eu coloquei aqui por último, ó, vale lembrar que você conseguindo essa vitória, você virando uma excelente empreendedora, você tendo seu negócio lá crescendo, ou você terminando o seu mestrado, o seu doutorado, se tornando uma pessoa, né, num patamar acima daquele que você está, ou enquanto pessoa, ou financeiramente falando, se você vier a ter um salário maior do que o dele, a ter um negócio que se expandiu e está maior do que o dele, você não pode deixar com que aconteça certas coisas, como: eu disse que eu ia vencer, eu disse que a prosperidade estava na minha mão. Você vai fazer isso? Quem está aqui comigo
E tem que entender que a mulher sábia edifica a sua casa, tá? Outra coisa que você não vai fazer, desmerecer ele e nem tudo que ele fez até hoje pela família e pelo casamento, tá? E outra, você pode ser a mulher mais poderosa no seu negócio, que você nunca vai deixar de reconhecer o seu marido como o cabeça da casa. Reconhecer o seu marido como pai dos seus filhos, como o homem da casa, tá? Porque esse reconhecimento para os homens é tudo que eles querem sentir. Então, vamos combinar aqui que existe várias mulheres que quando dá a volta por cima, pisa na garganta dos seus maridos e querem falar tudo aquilo que estava entalado a vida inteira. Gente, entra na terapia e vai falar isso com o terapeuta. Não estrague o seu casamento. Não perca a sua família. Não desmorone a vida de vocês. Tá bom? E por hoje tá ótimo. Eu acho que foi uma conversa muito boa. Foi, da hora, tá bom? Beijos no coração de vocês. Tchau, tchau.